Pessoal, boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo aí? Beleza. Eu vou apresentar algumas coisas aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, aí manda aí no bate-papo que eu consigo ver aqui, certo? Eu vou de alguma forma que eu vou falar sobre algumas coisas, sobretudo aquilo que eu tinha mandado lá na apresentação da disciplina, né? Aí, caso tenha alguma dúvida, depois também vou deixar um tempo para isso. E aí a gente vai, eu estou gravando aqui, depois eu vou disponibilizar isso. Sempre eu vou disponibilizar lá no Moodle, né? Essa gravação. Então é isso. A nossa disciplina, né? Funções de uma variável. Meu nome é Alessandro e aí tá o e-mail, né? Deixei os dois e-mails para vocês poder me mandar e-mail aí, porque a gente, como eu já mandei aí em outros e-mails aí, eu vou usar, né, o e-mail como forma de comunicação e o grupo do WhatsApp, que quem ainda não se inscreveu, se inscrevam lá. O link eu mandei mais de um e-mail, né? Inclusive mandei novamente depois, porque alguns alunos foram acrescentados aí na disciplina, né? Inicialmente tinha 40 vagas em cada turma, depois aumentou para 45 vagas em cada turma. Então aí eu criei lá um grupo para todas as duas turmas, né? Eu não fico mandando mensagem, de vez em quando dou uma olhada lá, depois eu comento sobre algumas coisas aqui, certo? Mas pode me mandar mensagem lá, não me manda no privado que eu não vou ver, certo? E aí também outra coisa, assim, vou pedir para vocês não ficarem utilizando o grupo do WhatsApp para discutir sobre outras disciplinas, porque às vezes vão chegando muitas mensagens lá, às vezes fora da disciplina de cálculo, fica difícil para acompanhar. Então, assim, tiver dúvida sobre o exercício, posta lá, porque às vezes um outro aluno fez, e aí vocês podem interagir lá sem problema, mas evitar ficar mandando coisa de outro conteúdo lá, porque senão aí se perdem as conversas e é difícil até para acompanhar, certo? Então, eu vou comentar sobre algumas coisas da disciplina. Primeiro, sobre a questão do Moodle, né, que é onde o conteúdo vai estar. Eu não vou mandar conteúdo para ninguém. Às vezes o aluno me manda uma mensagem, fala assim, professor, tem como você me mandar as listas? Não, então vai estar tudo, todo o material vai estar lá no Moodle, né? Então ficar atento lá, como eu expliquei lá no vídeo de apresentação, o bloco um, né? Você vai entrar lá nele, ele é referente à nossa primeira avaliação. Então vai ter sempre conteúdo lá, né? Aí, por exemplo, vocês vão ver lá, se entrar lá hoje já tem conteúdo novo lá, né? Eu coloquei um conteúdo referente à semana do dia 23, que é hoje, até dia 30, que é semana que vem. E toda semana vai ser disponibilizado, né, os conteúdos lá. Tem obrigatoriedade em assistir as videoaulas, fazer as listas? Não, né? Cada um cada um faz e vê aquilo que achar que é necessário. Então não tem obrigatoriedade, não. Então vocês vão ver lá que tem vídeo da internet, tem vídeo que é meu, e aí cada aluno vai é, 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 estudar da sua maneira. Agora, é aquilo. É, o livro, eu pedi que vocês fizessem o download. Eu não vou colocar material teórico lá. Então não vai ter lá assim, aula 1, aula. Não, não vou colocar isso. Eu vou deixar só assim, indicado, igual tá lá. Noção intuitiva de limite. Lá no livro, e esse livro texto aqui é o cálculo A, né? Você entrar na bibliografia lá, no próprio Moodle tem lá a bibliografia. Tem outros links para outros livros, caso alguém queira pegar, mas eu sempre vou colocar recomendado aqui a bibliografia referente ao livro de cálculo A, que eu mandei alguns links para vocês, né? Então lá no livro texto tem essa parte aqui, ó, né? Vocês vão ver que as minhas videoaulas geralmente são exemplos, exercícios desse livro mesmo, né? Então aí fica a cargo de vocês. O que eu recomendo é, pelo menos tudo que eu coloco no Moodle, vocês assistirem e fazer. Pelo menos, né? Se tiver disposição, disponibilidade para fazer mais, tudo bem. Recomendo que assim, deixe um tempo disponível, se puder sempre assim, todo dia, se você puder deixar um tempo disponível
para estudar um pouco, porque o conteúdo de cálculo 1 ele é extremamente importante para o resto do seu curso. Nós vamos aprender, por exemplo, provavelmente todo mundo que está, assim, a maior parte das pessoas que estão aí começou ou já fizeram a disciplina, né? Mas a gente estuda lá, por exemplo, as técnicas de integração. Assim, diversas disciplinas depois do cálculo 1, elas vão precisar daquelas técnicas de integração. E nenhum professor vai perguntar se você lembra ou não. Ele vai colocar lá a integral e a resposta dela. Você tem que saber resolver. Se você não aprender as regras de derivadas, regras de integral, trabalhar com limite, você vai ter sérios problemas para daqui em diante, né? Então, assim, muito cuidado com a forma como vai levar o curso, porque isso, né, no primeiro momento pode gerar algum tipo de problema até em relação à aprovação e no segundo momento em relação ao andamento do curso como um todo. Então vai estar lá sempre indicado, né, o que a gente está tratando, as videoaulas, né, eu vou colocar algumas videoaulas teóricas também para vocês lá, por exemplo, aqui, tá aqui, ó, definição de limite, né, aí é uma videoaula teórica, né, eu não vou pedir para vocês usarem definição de limite na prova, mas é importante que vocês assistam essas aulas, né, porque a questão dos conteúdos que a gente vai estudar no ensino superior na área de matemática, eles têm um problema sério que é devido ao nível de abstração que a gente está acostumado a trabalhar, né? No ensino básico, a gente trabalha de maneira superficial. E aqui muitas vezes vai ser exigido de vocês uma formalidade matemática para as quais você às vezes não está preparado. Então é importante que você assista esses vídeos, tente entender as demonstrações, isso vai estar lá. Então, assim, cada um assim, é conhecedor da sua necessidade, mas eu aconselho assistir. Assiste, né? O fato de não ser cobrado na prova não quer dizer que deixe de ser importante, certo? Tem exercício, né? Então eu recomendo que vocês façam esses exercícios todos, né? Aí vai ter a lista, vai ter o link de alguns exercícios, por exemplo, da primeira lista tem o link de alguns e o PDF de outros, né? Então, isso aqui sempre vai ter, eu não vou ficar postando coisas além disso aqui, né? Então, aqui em referente à primeira lista, tem alguma coisa feita aqui, né? No mais, vocês vão ter que correr atrás, né? Aí, por exemplo, sobre essa primeira lista, algumas pessoas mandaram falando assim, não consegui chegar na resposta, né? Realmente eu vi lá que uns 3 exercícios estavam com a resposta errada, mas assim, não precisava nem, era coisa bem simples, substituir um x por 0 numa expressão e ver que a conta dava 2 e não dava 8 que estava na resposta, né? Então isso aconteceu mesmo, tem lá alguns exercícios, né, em que a resposta, se não me engano, é exercício 8, 9, 20, que é alguns que eu vi lá, realmente eles estão dando resposta errada, né? Mas não quer dizer assim, aquilo ali é resposta de livro. Provavelmente, nessa lista 1, pelo que eu vi lá, eu fui digitando aquilo que estava no livro. Então, provavelmente foi um erro de digitação, né? Então, eu vi lá que o exercício 8, o exercício 9, o exercício 20, eles estavam com o resultado errado, mas era conta muito simples de ser feita, né? Então, aí eu não vou ficar gravando vídeo, por exemplo, para esse tipo de exercício, não. Porque são muito os que apresentaram o erro lá de resposta são muito simples, certo? O pessoal está perguntando sobre o sinal. Aqui a internet ela tá boa, viu, gente? Então talvez é um problema aí com a internet de vocês. Mas é aquilo, assim, eu vou gravar, eu vou dar sequência, né? Assim, e no final disponibilizo lá para vocês. Eu não estou entendendo por que o pessoal está perguntando de prova, gente. Isso aí foi explicado, tem lá, né, sobre a organização da disciplina, mas depois também eu vou chegar sobre isso aí. Agora, sim, eu vou exigir de vocês esse comprometimento, essa maturidade de ler as coisas, né? Tem gente que tem me mandado e-mail aí perguntando coisa que está no e-mail que eu enviei para vocês, né? Ou então no vídeo de explicação. Então vamos fazer o trabalho aí também,
né, de assistir, prestar atenção nas coisas, porque senão fica repetitivo. E às vezes eu não respondo alguns e-mails, né? Então, vamos ficar atento a isso aí. Então, como eu disse, o livro de cálculo A, ele é extremamente importante e vai ser ele que vai ser o livro a ser seguido na disciplina. Pode usar outro, não tem problema nenhum. Todo livro de cálculo ele vai ter os mesmos conteúdos. Às vezes o que vai mudar lá é a forma como o autor trata o conteúdo. Eu acho esse livro aqui mais didático, mas você pode também usar outro livro sem problema nenhum. Então, como eu disse, 3 blocos. O primeiro bloco é todo sobre limite, certo? Aí teve mudança na data que eu coloquei dentro do cronograma, porque a nossa aula que ia começar no dia 8, se eu não me engano, está começando no dia 21. Então, o nosso primeiro bloco ele vai estar disponível para vocês do dia 21/9 ao 21/10. E aí a gente tem a primeira avaliação, né? Então, mudou a data da primeira avaliação. Então, a data da avaliação é essa aqui agora. Depois eu vou falar um pouco sobre a avaliação, certo? O tempo é mais do que suficiente para fazer a prova. Eu não vou dar mais tempo do que isso, não, porque eu já tive problema com isso na educação à distância. Depois eu vou comentar sobre isso também, né? O segundo bloco, aqui está 23/10, mas é 21/10, né? É na sequência aqui. Até 18/11, aí 18/11, outra avaliação sobre o segundo bloco. Então, essa avaliação é sobre o segundo bloco, né? Então, segunda avaliação. E terceiro bloco, do dia 20/11, do 20/11, eu estou colocando sempre 2 dias a mais aqui, mas na verdade, quando você fizer essa prova aqui, o conteúdo já vai estar disponível lá, né? Até dia 18/12, a gente faz a terceira prova de 18/12, certo? Então, a terceira prova sobre integral, sobre o bloco 3, dia 18/12. Então, tem um bloco de conteúdo, a prova sobre ele. Outro bloco de conteúdo, a prova sobre ele. Outro bloco de conteúdo e a prova sobre ele. Por enquanto, vai ficar aberto só o bloco 1 com conteúdo. Quando a gente fizer a primeira prova, aí eu vou abrir o bloco 2 e assim por diante, certo? Sempre na mesma dinâmica. Na verdade, eu já gravei boa parte das aulas e assim, mas eu vou soltando o conteúdo assim, passo a passo lá para não tumultuar demais lá, isso também por experiência com o trabalho de educação à distância. Então, eu vou soltando conteúdo à medida que a gente for evoluindo aqui. Por exemplo, lá no Limite, toda semana vai ter conteúdo novo lá. Vai ter conteúdo lá que vai ter 20 videoaulas, né? Então, assim, aí fica a critério de vocês. Vocês vão perceber o seguinte, que as minhas videoaulas eu não vou gravar sobre o teórico, porque o teórico já tem um monte de coisa feita na internet, inclusive tem um canal de uma amiga que estudou comigo lá em Viçosa, que é o canal de cálculo. Eu sempre coloco lá porque ela fez as demonstrações, essas coisas todas. Então eu estou me ocupando mais em resolver os exemplos, geralmente, que o livro apresenta. Então, nas minhas videoaulas, eu faço mais a apresentação do conteúdo, assim, pautada em resolução de exemplos, essas coisas, né? Eu explico o conteúdo, mas usando os exemplos que o livro traz. E vou colocar também lá, às vezes, por exemplo, a gente vai usar, daqui a pouco a gente vai trabalhar com a regra de derivada. Aí a derivada do seno. Então, eu vou postar lá um vídeo explicando a demonstração, o porquê que a regra de derivada do seno é daquele jeito. E aí eu vou gravar algumas videoaulas resolvendo exercícios, né, utilizando aquela regra. Então, para não ficar repetitivo, né? Mas mesmo assim vocês vão ver que tem um monte de exemplo da mesma coisa lá, né? Inclusive estou gravando alguns exercícios resolvidos também. Então tem coisa que vai ficar assim, né? 20 exemplos lá para você assistir, para ajudar de alguma forma a gente entender, porque como eu disse no e-mail lá, o ensino remoto ele gera uma dificuldade maior para o aluno, né? Porque o professor também tem uma questão de adaptação e tudo, mas o aluno é que tem que aprender o conteúdo de uma forma diferente do que é habitual, né? Daqui a pouco eu espero que isso passe, né? Que isso passe, mas eu tenho certeza que isso aí vai gerar uma série de aprendizados aí, né? E que a gente vai ganhar muito, o ensino presencial vai ganhar muito com isso aí, certo? A segunda chamada vai ser no dia 21/12, o exame final no dia 6/1. Então aqui não tem como mexer nisso não, ó. Isso aqui, ó, 6/1 é data que está lá para exame final, é só em janeiro mesmo, que é a data de exame final prevista em calendário. Então eu vou aplicar o exame final dentro da data prevista lá.
A segunda chamada exame final é conteúdo todo. Eu não vou fazer prova separada, não. E não vai ter método 300 também, que algumas pessoas me perguntaram. A gente vai fazer a prova. A questão é a seguinte, quem tem direito à segunda chamada? Se você perdeu a prova, você vai mandar a justificativa e eu vou fazer a análise da sua justificativa de acordo com o regimento que a gente tem na universidade. Agora, a pessoa acessou lá, não conseguir mandar o arquivo. Isso não te dá direito a fazer segunda chamada, não. Certo? Então, ficar atento. Depois eu vou falar sobre a avaliação, né, para você se organizar em relação a isso aqui, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu fiz a prova lá, mas aí eu vou mandar o conteúdo, o arquivo para você por e-mail. Não, vou explicar isso tudo. As coisas não funcionam assim. A gente vai colocar algumas regras que elas são essenciais para o andamento da nossa disciplina. Mas segunda chamada é todo o conteúdo, assim como o exame final. Então, não deixar de fazer as atividades. Avaliação. Assim como lá na disciplina tem bloco 1, lá no Moodle, bloco 1, bloco 2, bloco 3, eu vou deixar um bloco lá escrito assim, ó, avaliação. Todo dia que tiver avaliação, você vai entrar nesse bloco, né, no horário marcado, e vai ter lá um ícone como esse aqui, ó. Vai ter um ícone como esse aqui, ó, avaliação, né, um PDF lá. Isso aqui é a prova. Aí você vai clicar aqui, vai baixar a prova para o seu computador. Vai baixar a prova para o seu computador. E aí, como eu já expliquei no vídeo, a prova vai ter umas 70 questões. E aí você vai ter que... aqui eu não coloquei, mas vai ter um outro arquivo em PDF aqui com a divisão das questões. Aí você vai abrir lá, vai estar seu nome. Fulano de tal. Então aí você tem que fazer as questões 1, 15, 20 e 32. Ciclano, questão 2, 9, 17, 60. Então, para cada aluno vai ter uma prova diferente lá, certo? Então, a prova vai ter 70 questões. Você não vai fazer 70 questões, né? Agora, a questão é que você vai ter que abrir o arquivo da prova. Provavelmente, eu vou colocar tudo num arquivo só. Quando você abrir a avaliação, vai estar lá a prova e vai ter lá também assim, as questões que você tem que fazer. Você vai procurar seu nome, né? E olhar quais são as questões. Se cair a internet, você vai ter que fazer a segunda chamada. E aí a prova é todo o conteúdo. Porque eu não vou fazer prova de conteúdo separado para a segunda chamada, não. Agora, infelizmente, isso aí é algo que acontece na própria educação à distância. A gente trabalha com essa possibilidade, mas infelizmente isso aí é algo que não tem como a gente prever, né? Agora, e esse ícone aqui que está aqui embaixo é onde você vai mandar a avaliação. Como eu expliquei lá, né? Então você vai clicar aqui primeiro no PDF, os dois vão aparecer lá no dia da prova, no horário da prova, os dois vão aparecer lá. Você vai clicar aqui nesse ícone, vai pegar a prova, você vai resolver a prova. Aí você vai resolver lá à mão, lá no papel, né, no seu caderno, onde você quiser, né? Você vai resolver à mão. Todas as folhas você vai assinar o seu nome. Então, você vai assinar o seu nome lá. Todas as folhas, não é rúbrica não, é colocar seu nome por extenso lá. Né? Se deu 5 páginas, você vai colocar lá assim, em cima, página 1, assinou seu nome. Na outra página, página 2, assinar o seu nome, certo? Fazer tudo à mão, né? E aí você vai clicar aqui e me mandar a sua prova, né? Aí você clica aqui. Depois eu vou deixar um espaço desse aqui no Moodle aberto só para teste. Eu vou colocar um espaço desse aqui, ó. Tem esse símbolo aqui. Vou colocar lá assim, teste. Aí um dia você entra lá para mandar um arquivo só para você ver como que funciona, né? É coisa simples. Você vai clicar, vai ter um lugar lá com uma setinha para você fazer um download. Você vai clicar e anexar o seu arquivo. Eu só aceito prova em PDF. Então, se você mandar em Word, eu não vou nem abrir. Então, a questão do PDF, ou você, né, você vai fazer sua prova à mão, ou você utiliza lá uma impressora para transformar aquele arquivo em PDF, ou como eu mandei lá no vídeo explicativo, né, da disciplina, você usa o próprio celular. Coisa simples. Existem vários programas que fazem assim a transformação de uma foto para PDF. Aí eu coloquei lá um link, inclusive, de uma videoaula que um funcionário aqui da universidade gravou, da educação à distância, ensinando como que faz a utilização desse programa.
Eu uso um que eu até coloquei lá, que eu não lembro ao nome, ao certo qual é o nome dele, né? Mas é coisa simples de fazer. Então, assim, naquele tempo de fazer a prova lá, você tem que deixar uns 10 minutos, estou colocando 10 minutos, que é muito tempo, para você tirar a foto, né? Você tirou a foto, transforma o arquivo em PDF e me manda, certo? Isso aí já é comum a gente utilizar esse tipo de recurso, né? Eu trabalho com educação à distância aqui na universidade desde 2013 e a gente utiliza essa ferramenta para envio de arquivo, né? Não tem como a gente fazer de outra forma. Ah, vou mandar por e-mail. Não, é por aqui. Ó. Você vai entrar no Moodle e através desse link você vai me mandar a prova. Aí lá vai ter o seu nome, né, os seus dados. Fica fácil para eu me organizar. É isso mesmo, Khan Scanner que chama. Então eu acho que assim, um conselho, como eu coloquei lá no vídeo explicativo, né, da disciplina, baixa o programa, testa ele, vocês vão ver lá, aí você testa e manda para algum amigo o arquivo, só para você ver que é coisa bem simples de fazer, certo? E aí envia a prova, que a prova vai ser enviada aqui. Quando chegar a próxima avaliação, eu vou falar sobre isso de novo. Mas como eu disse, eu vou abrir isso aqui lá no Moodle, um teste com isso aqui, para vocês testarem o envio, para vocês verem como que manda arquivo através desse link aí, certo? Então é assim que a gente vai. Toda página, viu gente? Toda página tem que ter o seu. Se não tiver seu nome assinado, eu nem corrijo. Isso aí eu faço na EAD e vou fazer também no presencial, né? Para evitar, porque já teve gente que mandou prova com o nome de outra pessoa, né? E isso, assim, por mais absurdo que possa parecer, já aconteceu. Então a gente faz isso para tentar evitar. Então aqui está falando que ela deve ser resolvida a própria punho. Isso aqui está lá naquele material que eu mandei para vocês, da aula explicativa, né? Então você vai assinar todas as folhas, vai mandar por PDF, é responsabilidade de vocês, né? Isso. E outra coisa, ficar atento também à questão, assim, a prova está legível, né? Se eu abrir lá e não conseguir entender o que está escrito lá, infelizmente eu cancelo a questão. Outra coisa, infelizmente também, eu tive problema com isso na educação à distância, que a prova acontecia da mesma forma. Alguns alunos, assim, não preocupados com o aprendizado, mas preocupados em tirar a nota, compartilharam, por exemplo, questões lá, né? E aí, assim, aluno que não tinha feito nada de trabalho nem nada, tirou total na prova, né? Aí, assim, primeiro, né, isso a pessoa não pensa em termos de curso, né? Vamos supor que a pessoa consiga fazer isso. Ah, foi aprovado em cálculo 1. O que ela vai fazer daqui para frente? Amanhã volta o ensino presencial. Você não sabe fazer uma derivada, não sabe fazer uma integral, vai fazer o quê? Cálculo 2, cálculo 3, EDO, MEC-Flu? Não vai fazer. Então, assim, a preocupação tem que ser em aprender. Falar assim, teoricamente, você não pode usar nada. Não pode usar uma calculadora. Eu vi alguém colocando assim, eu usei a calculadora online para fazer as contas. Assim, tá perdendo tempo, gente. Não gasta tempo com isso, não. Aprende as coisas, aprende o conteúdo. Porque se você não aprender, você não vai evoluir no curso. Daqui a um semestre nós estamos no presencial de novo. Aí você vai aparecer lá no cálculo 2 e não sabe fazer integral? O professor não vai parar a aula para te explicar o que é uma integral com substituição trigonométrica. Ele vai colocar a integral e ela vai pensar assim, esse aluno ele já tem que saber qual a técnica de integração utilizar e qual a conta que tem que ser feita. Então, ter muita atenção com isso. Por isso, eu vou ser muito criterioso. Então, assim, na hora de fazer a prova, se preocupe em organizar suas ideias. Às vezes tem conta lá, a pessoa faz assim, né? Simbolicamente, tem lá 2 vezes 5, a resposta é 30. Mas por que a resposta é 30? Porque ele sabe que a resposta é 30. Ele não sabe fazer a conta, ele colocou que dá 2 vezes 5 dá 30. Eu não vou deixar passar isso, né? Então, assim, uma resposta certa, ela para mim não vale nada se tudo que tiver antes dela não tiver bem justificado e bem feito. Então, ficar atento com isso aí. Eu vou ser bem criterioso em relação à correção de avaliação. Ah, professor, eu confundi
Na lista que o senhor falou, eu tinha que fazer o exercício 2 e o 8, eu fiz o 3 e o 10. Nem corrijo, nem corrijo. Só vou corrigir aqueles que estão indicados para você, certo? Outra coisa, né? Em relação aos conteúdos. Alguma pergunta sobre isso aí, gente? Avaliação, dinâmica da disciplina. Alguma pergunta sobre isso aí? Né? Dúvida sobre a dinâmica da disciplina? Eu mandei lá algumas coisas. Lembrando que cada professor vai fazer de um jeito. Então, assim, o outro professor tá usando tal coisa e tal. Eu uso desde 2013, quando eu entrei aqui na universidade, eu trabalho montando minhas aulas, né, e gravando eu mesmo e disponibilizando. Teve uma época que eu fazia no quadro, mas vi que não estava dando muito certo. Uso esse sistema aqui para fazer a webconferência. E assim, a resolução da prova terá que ser toda de caneta? Fica a seu critério. Se der para eu ler, pode deixar lápis. Não precisa passar caneta, não. Né? Assim como no presencial também, eu não exijo. Você tem que deixar legível. Ah, tá lápis, não tem problema, tá lápis. O problema do lápis, por que muitas vezes é exigido caneta? Hoje em dia, nem é usual a gente entregar a prova. Mas tinha muito problema, por exemplo, o sujeito fez de lápis, o professor corrige. Infelizmente, isso já aconteceu. A pessoa quer corrigir alguma coisa lá depois para cobrar, né, que estava certo e o professor não viu. Então, aí é por isso que exige caneta. Criterioso, eu vou exigir as contas. Né? Ah, eu fiz um rascunho, passei a limpo e aí faltou lá um monte de conta. Eu não eu corto. Eu quero tudo detalhado, com certeza. Eu quero as contas. Né? A pessoa souber a resposta, por exemplo, do exercício, ela tem que ser bem justificada por todas as contas que vêm antes. Certo? Isso aí. Né? Por exemplo, se nós estamos estudando limite, eu vou ensinar derivada, depois nós vamos estudar derivada. Eu explico derivada por definição. Se a minha questão pede lá assim, calcula a derivada por definição, você tem que fazer por definição. Se você usar uma regra que eu não pedi, você tem que demonstrar ela. Então, você vai gastar lá, por exemplo, umas 5 páginas para demonstrar. Então, tem que ser feito de acordo com o que é solicitado na prova. Né? Agora, estou fazendo a prova de integral. Resolva a integral. Percebi que dá para usar essa técnica aqui ou aquela técnica lá. Aí você escolhe o que você vai fazer. Mas eu quero olhar para o seu exercício, entender o que você fez e entender por que você chegou naquela resposta. Né? Se não der para fazer isso, eu vou cortar. Ah, mas é porque eu pensei nisso aqui. Não. Pensou, não tem como eu avaliar o pensamento. Então, coloca no papel, né? Tomar cuidado, observa como é feito, como eu faço lá na videoaula, né? Como escreve, por exemplo, limite. Né? Você está resolvendo um limite. Aí a pessoa não coloca a palavra limite. Isso eu corto, gente. Existe uma formalidade matemática que a gente não pode deixar passar. Então, tomar cuidado com isso. Observa as videoaulas, né? O material teórico, vê como que as coisas estão escritas lá, para na hora de fazer uma prova não querer inventar a roda, o troço, né? Às vezes a pessoa na hora de fazer a prova quer mudar o jeito de fazer. Então, tomar cuidado com isso, certo? Beleza. Então tem lá assim, o conteúdo, eu já deixei um conteúdo disponível lá. Tá lá então, noções intuitivas de limite. Eu aconselho vocês assistirem, vai passo a passo. Mesmo, eu já fiz cálculo uma vez, aí a pessoa quer só fazer uns exercícios, não, assiste as videoaulas, vai passo a passo, porque assim, a gente tem que ter um entendimento do que a gente está fazendo para conseguir depois bom resultado. Então, vocês vão ver lá que tem algumas videoaulas, alguma coisa falando primeiro intuitivamente do limite, para a gente entender o que é essa operação. Então, lá está explicando que isso aqui, ó, a gente x tende a b, x não é igual a b, x é diferente de b, x é próximo de b. Então, assiste lá para entender isso aqui, né? E aí, entender o que se calcula quando se resolve um limite. Então, o limite, na verdade, ele é uma observação sobre uma função, né, a partir de um comportamento do x aqui. Eu estou falando de x porque a variável aqui é x. Se no exercício for t, aí vai mudar a ideia, né? Mas o limite,
Então, ele é uma observação sobre o que acontece com a função a partir de um movimento que acontece com a sua variável, certo? Então, o limite, né, ele tem que ser entendido dentro da sua concepção. Aí a gente tem lá uma visão algébrica, substituindo valores lá. Isso aqui é só intuitivo, né? Vocês não fazem limite assim. Mas é importante você observar isso lá, ver lá essa questão dessa visão algébrica, né? Essas contas que a gente faz para chegar no limite, porque depois você não vai fazer todas essas contas, mas você tem que ter claro isso na sua cabeça a respeito do conceito de limite. E também a visão geométrica, que é importantíssima depois até para a gente mexer com a questão gráfica, né? Porque a gente vai ter que construir gráfico de um monte de função aí, e muito a partir da visão geométrica, né? Aí a percepção de que o x se aproxima de um valor, o y se aproxima de outro, né? Qual que é o comportamento de y a partir de uma observação de x. Então, assistir essas aulas lá de noção intuitiva, né? Não tem nem exercício cobrando isso aqui. O que tem intuitivamente lá são alguns exercícios na primeira lista, se eu não me engano, de questão geométrica, assim, só de você observar o comportamento da função a partir de uma variação que tem no x, algo bem simples de fazer, mas essa parte inicial ela é mais para entendimento do limite, certo? Depois, aqui é a mesma coisa, né? Depois a definição, né? A definição de limite ela é algo importante. Vocês vão ver lá a questão do epsilon e delta, né? A gente tem essa questão do limite. Aqui está falando do x se aproximando de a e da função se aproximando de um determinado valor ou sendo igual a um determinado valor. Então tem essa questão, né, da definição do limite do epsilon e do delta, né? Então a gente tem essa questão do delta e do epsilon. Então vocês vão ver alguns vídeos lá explicando essa questão da definição. A gente consegue, por exemplo, assim, mostrar alguns limites, né, através da definição, mas essa não é a principal função da definição, muito pelo contrário. A principal função da definição é justificar as propriedades que a gente utiliza para calcular o limite. Então, assim, a principal função, inicialmente falando, dessa definição de limite é que todas as propriedades, elas são demonstráveis a partir da definição, certo? Então, a gente, assim, eu aconselho você a assistir os vídeos lá. Como eu falo até no ensino, quando eu estou dentro da sala de aula, você assiste, não entendi, assiste um outro vídeo, porque demonstração é assim, você vai acostumar com essa questão mais abstrata, né? Então aqui a definição ela tem um grau de abstração maior do que a gente está acostumado. Mas assim, eu aconselho assistir os vídeos lá. Aí na sequência vem essa parte das propriedades. Aí vocês vão ver lá o seguinte, por exemplo, vai ter algumas videoaulas falando sobre as propriedades. Eu mesmo coloquei lá um pouco sobre as propriedades, mas basicamente elas vão gerar um entendimento sobre o cálculo do limite. Então aí vocês vão ver em algumas, por exemplo, que eu faço essa primeira parte aqui, explicando o cálculo do limite a partir das suas propriedades, mas depois a gente vê que na sequência a primeira coisa que se faz, o que se faz, né, quando a gente vai calcular um limite é substituir o x pelo valor que está lá indicado. Então, não é que limite se resolve assim. Não é que o limite se resolve substituindo o x. É que as propriedades de limite, demonstradas a partir da sua definição, elas nos permitem fazer essa conta assim. Então, a primeira coisa que você vai fazer é substituir o x pelo valor que está indicado lá. Então, aí que aconteceu lá na primeira lista de alguns alunos falaram assim, o resultado está errado. Aí lá está bem claro, assim, o exercício, a resposta é 2, lá está 8, né? Então, não tem como, gente. É substituir o 2, faz a conta e vê se chega no resultado. Chegou aqui 15, acabou. Aqui, chegou, substituiu, deu menos 1 sobre 10, acabou. Só que nem todo exercício vai ser resolvido dessa forma.
Ô, gente, ó, o pessoal está perguntando, é isso aqui, ó. Limite já está todo o conteúdo para a primeira prova? Isso aí eu falei um bom tempo sobre isso aí, gente. Claro que não, lá não tem quase nada, na verdade, lá de conteúdo. Só vai ter todo o conteúdo lá uma semana antes da prova que vai ter todo o conteúdo, porque toda semana vai ter prova. Toda semana vai ter prova, não. Toda semana vai ter conteúdo novo lá, né? Então aqui, ó, encontrar o limite. A primeira coisa que você vai fazer quando você for resolver é substituir o x pelo valor. Só que isso nem sempre vai resolver o exercício, né? Então, você substituiu o x, achou uma resposta como essa aqui, beleza. Agora, outros exercícios, por exemplo, tem um exercício como esse aqui, ó, limite de x ao quadrado sendo de 1 sobre x. Se você substituir o x por zero aqui, você não vai conseguir tirar a conclusão. Você não vai tirar a conclusão. E aí a gente entra numa segunda parte do conteúdo. Eu já coloquei lá, por exemplo, o teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. Vocês vão ver lá que eu coloquei a demonstração dele e coloquei alguns exemplos, né? E aí o que é isso? São formas de você resolver, né, o limite a partir do momento que você perceber que a substituição de x, quando você perceber que a substituição de x, que antes dava certo, agora não dá mais certo, você vai ter que usar alguma regra. Aí, por exemplo, uma delas, teorema do confronto. Então, aí esse aqui é um caso claro do teorema do confronto. Isso aqui é uma função que você, lá na videoaula, quando assistir, você vai perceber que a gente consegue colocar ela entre essas duas. O limite dessa dá zero, o limite dessa dá zero, aí o teorema do confronto diz que o limite dessa aqui também é igual a zero. Então, assiste lá depois o teorema do confronto para você entender melhor, certo? Mas então, a partir do teorema do confronto, a gente começa a ver algumas técnicas, alguns mecanismos que a gente tem para resolver alguns limites que a gente não consegue resolver simplesmente substituindo o x, certo? Então, às vezes você vai subir aqui, por exemplo, você colocar o zero aqui, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas dá 1 sobre zero. Isso não é um resultado que você consegue gerar uma resposta, vamos dizer assim, aceitável. 1 sobre zero, a princípio, não dá para a gente aceitar isso não, né? Mesmo dentro do limite, porque a gente ainda não chegou lá na parte de limite infinito. Então, quer dizer que você vai ter que utilizar alguma alternativa para resolver isso aqui. Ah, professor, você vai deixar indicado lá qual é a alternativa que eu tenho que utilizar? Não. E esse é um grande problema do cálculo, né? Aqui no limite é assim, lá na derivada, quando você tiver que derivar uma função, você vai ter que saber qual que é a regra que tem que utilizar. Lá na integral, quando calcular uma integral, você vai ter que saber qual é a técnica de integração que vai ter que utilizar. Então, ter o conhecimento a respeito da disciplina, não só da disciplina, melhor dizendo, mas também como da matemática básica, assim, é importantíssimo até para você tomar algumas decisões dentro do próprio conteúdo, né? Então é você que tem que perceber qual é a técnica que você vai ter que usar para resolver, nesse caso, o limite. Aqui é bem simples. Apareceu a função seno. A função seno é uma função que ela tem restrição. O menor valor dela é menos 1, o maior valor é 1. Essa ideia de restrição é algo que nos leva a pensar no teorema do confronto. E assim por diante. Já deixei disponível lá, aí depois, por exemplo, depois dessa parte toda, tem lá a primeira lista de exercícios. Como eu já disse, aí tem alguns resolvidos, né? Alguns com videoaula, outros em PDF. Aí tenta fazer. Se tiver resolvido dentre esses aqui, beleza. Se não, manda lá no grupo. Às vezes um outro colega fez e pode discutir lá no grupo sobre exercício também. Se for um caso de um exercício, por exemplo, que gerar muita demanda, muita dificuldade, aí na aula seguinte eu comento sobre ele e por aí vai. Da primeira lista, por exemplo, os que, como eu já disse, os que não apresentam resultado certo na lista, eu nem fiz nada sobre eles aqui, porque a resolução deles é bem simples, a resposta está errada mesmo. Exercício 8, 9, 20, que são os que eu me lembro aqui agora, mas é porque eles são bem simples, por isso que eu não fiz aqui nada para falar sobre eles, né? Mas eu aconselho que vocês, né, utilizem o grupo lá para vocês discutirem isso aqui. Às vezes manda lá, ó, dá um print lá no que você está fazendo, manda lá, né? Às vezes um outro colega vai te apontar algum erro, né? Ou alguém dá um print no exercício que fez e manda lá para o pessoal
ver como é que é, mas sempre vai ter alguma coisa feita. Agora, fazer tudo não dá para fazer, porque é muita coisa, né? Infelizmente, não tem como. Aí depois tem lá a parte de limites laterais, que já é o teorema do confronto é uma forma de resolver limite, né? Que não consegue, com a simples substituição de valores, chegar a uma resposta. Em outros casos, você vai ter que usar a ideia de limites laterais. Aí está lá explicando o que são os limites laterais. Por exemplo, essa função, se eu tiver que calcular um limite, por exemplo, de x tendendo a menos 1, x tendendo a menos 10, x tendendo a 0, como são todos valores menores do que 2, usaria essa expressão de cima. Limite com x tendendo a 5, x tendendo a 15, x tendendo a 20, a raiz de 19, como são valores maiores do que 2, usa essa. Mas limite da função quando x tende a 2, aí você tem que usar o limite lateral, certo? Aí depois assiste as videoaulas para ver sobre o limite lateral, essa questão da existência do limite no ponto ser a igualdade dos limites laterais. Na verdade, todo limite, ele é uma resolução de limites laterais. Alguns você não precisa fazer explicitamente. Para outros você precisa. Por exemplo, nesse caso aqui, você precisa fazer, porque se o x tende a 2 pela esquerda, ele é menor do que 2. Se x tende a 2 pela direita, ele é maior do que 2. Como são funções distintas, você tem que fazer pelos limites laterais, certo? Então, como eu já disse, você também vai ter que ter essa percepção. Quando que eu tenho que fazer, né, limite lateral e quando eu não preciso fazer? Isso é percepção, é aquilo. Primeira coisa que você faz, substitui o valor de x. Né? Percebe-se lá se o resultado que você encontrou já é algo aceitável. Se não, se gerou algum tipo de problema, você vai ter que procurar uma das formas de resolver o limite. Seja o teorema do confronto, seja o limite lateral, seja a indeterminação, que é o conteúdo que eu já disponibilizei lá para a próxima semana. Então, a gente tem que ficar atento. Aqui é um exemplo claro, gravei a videoaula, depois assiste lá. Esse aqui, ó, pede para calcular o limite da função quando x tende a 3. A pessoa põe o 3 aqui, ó, 3 menos 3, 0, raiz de 0 é 0, 0 mais 1 é 1. E vai embora achando que acertou o exercício. Ela errou. Porque se você, olha, isso aqui você não precisava nem resolver limite. Se você olhar para essa função e fazer o estudo do domínio dela, você já consegue resolver isso, né? Por exemplo, o que é o domínio aqui? Tem uma raiz quadrada, o que está dentro dela não pode ser negativo, né? Aqui, x menos 3, então tem que ser maior ou igual a 0. Aqui faltou um igual, viu, gente? É maior ou igual a 0, porque está no numerador. X menos 3 tem que ser maior ou igual a 0, então x tem que ser maior ou igual a 3. Ou seja, x tem que ser maior ou igual a 3. Se x tem que ser maior ou igual a 3, faz sentido calcular limite à esquerda do 3 para valores menores do que 3? Não, então isso aqui não faz sentido. Se isso aqui não faz sentido, tem como os limites laterais serem iguais? Não, esse aqui nem existe, ó. Se os limites laterais não são iguais, então não existe um limite. Então você não precisava nem fazer conta para chegar à conclusão que o limite quando x tende a 3 não existe. Isso aqui só tem sentido falar de limite para valores maiores do que 3, certo? Então, o limite lateral em alguns casos, por exemplo, nesse aqui, se você não conseguiu observar a questão de domínio, né, você provavelmente vai ter que utilizar, nesse caso, o limite lateral para conseguir verificar, né, esse problema do limite aí. Então, assim, vocês vão perceber, à medida que a gente for evoluindo no conteúdo, que os exercícios, né, de limite, por exemplo, eles dependem muito de um entendimento sobre função. Porque quando se calcula, como eu disse no início, um limite, você está fazendo, na verdade, um estudo dessa função a partir de algo que acontece para valores de x. Então, o entendimento da função, por isso que vocês vão ver um monte de exercício lá que eu peço para calcular gráfico, porque, por exemplo, quando você pega uma função, é interessante que você tenha tanto uma visão geométrica dela quanto o entendimento algébrico dela, né? Isso vai ser preponderante aí para o entendimento dos nossos conteúdos. Primeiro do limite, depois dos outros, né? Então, por exemplo, é isso que eu estou dizendo. Aqui, se a pessoa entende sobre o domínio, ela consegue tirar conclusões aqui
sem ter que fazer isso aqui. Isso aqui não precisava ser feito, né? Tanto esse aqui de cima quanto esse aqui de baixo, eles estão resolvidos lá nas videoaulas, tá, gente? Alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar aí no grupo aí que eu estou acompanhando aqui, tá, gente? Aí vocês vão ver lá também, segunda lista de exercícios. Quem já fez disciplina comigo vai ver que essas listas de exercícios aqui são listas de exercícios do livro de cálculo A. Só que aqui eu fui separando, né? Então eu estou colocando lá no bloco, no Moodle, quando você entrar no Moodle, é tudo sequencial. Então tem lá assim, eu acho que eu estou até colocando assim, videoaula teórica. Então tá lá o conteúdo, né? Aí eu coloco lá assim, limites laterais, igual tá aqui, ó, limites laterais. Aí tá lá livro, texto, tal, tal. Aí depois vai vir videoaula desse conteúdo, aí vai vir as videoaulas, né? Aí depois vai vir os exercícios desse conteúdo, aí passa para o próximo conteúdo e por aí vai. Então é tudo sequencial lá no Moodle, certo? Né? Então já tem mais conteúdo disponível lá no Moodle. Então o que eu deixei lá foi indeterminação, né? A indeterminação é um outro problema que a gente encontra quando a gente vai resolver limites. Você substitui, por exemplo, lá o x por um valor, você encontra 0 sobre 0. Isso aí não é uma resposta. Se me der uma resposta lá na prova assim, que o limite é igual a 0 sobre 0, isso não é uma resposta assim, né, para um limite. Quer dizer que alguma coisa precisa ser feita na função, né? E aí eu gravei algumas videoaulas, né, sobre essa parte lá, porque vocês vão ver que a resolução de problemas de indeterminação, ela é uma resolução que ela depende de conhecimentos da matemática básica. Então a pessoa tem que saber trabalhar produto notável, a pessoa tem que saber trabalhar lá com aquelas variações, divisão de polinômios, raiz de polinômio, por aí vai. Então, até gasto um tempo explicando algumas coisas, por exemplo, Briot-Ruffini, que é uma divisão de polinômio que a gente precisa saber, né, aqui no cálculo, que ela é importante para facilitar as nossas contas. Então eu aconselho assistir, né, assistir lá os vídeos já e ir fazendo os exercícios, né? Como eu recomendo que assim vocês não deixem acumular. Se possível, disponibiliza um tempo aí diário ou assim a cada 2 dias você estuda, não deixa acumular porque, né, quanto mais conteúdo a gente for deixando acumular, que vocês vão ver que é muita coisa, vai ter muita videoaula lá, né? Assim, semana que vem mesmo eu devo postar lá mais umas 30 videoaulas, né? A maior parte é minha, mas vai ter umas 30, 40, se eu não me engano, semana que vem. E assim toda semana. Chegar no final do bloco 1 lá, vai ter lá 150 videoaulas. Aí não dá para deixar para você assistir na última hora, né? Então vá assistindo, vá fazendo as listas. Nada disso é para me enviar, né? Como eu já disse aí, ninguém tem obrigatoriedade em fazer, em assistir nada. É conselho, né? Aqui eu poderia até colocar, por exemplo, aqui no Moodle, tem mecanismo lá que impossibilitaria de você passar para uma nova atividade sem ter assistido as anteriores. Só que, assim, isso aí eu não faço porque cada um é que sabe de si. Se a pessoa não quiser assistir isso aqui porque ela julga já saber, então beleza. Bom, né? Mas o meu conselho é assistir. Assiste as videoaulas. Eu estou colocando algumas coisas da internet lá. A internet a gente tem que tomar um cuidado com ela porque a internet é terra de ninguém. Então, às vezes você assiste... um dia desse eu estava assistindo lá uma videoaula lá, um negócio de um dx/dt lá. O cara passou um dx/dt que estava dividindo para o outro lado, multiplicando. E aí eu fiquei assustado com o troço, assim, que o negócio é um erro matemático gigantesco. Ou seja, está na internet. Então lá não tem crivo nenhum para falar se aquilo é certo ou errado. Então tomar cuidado, assim, né? Porque às vezes a pessoa vai pegando um monte de coisa de site aí, mas tomar cuidado. Mas de forma geral, você vê esses canais aí, como eu falei, vocês vão ver todo o conteúdo. Eu estou colocando da internet vídeo dessa professora amiga minha que estudou comigo lá em Viçosa, que é canal do cálculo, porque ela também ela usou para gravar os vídeos o mesmo livro que eu estou usando, que é o livro do cálculo A. Então, por isso que eu não estou gravando a parte. Inclusive, vocês vão ver exemplos que são até iguais, que ela fez e que eu fiz, que são os mesmos do livro. Só que eu estou pegando a parte dela, que é a parte mais teórica, para não ter que gravar de novo a mesma coisa. Então, por exemplo,
como eu já disse, ela grava lá a demonstração de uma regra. Aí eu faço exemplos da aplicação daquela regra. Por isso que é bom vocês assistirem tudo lá, certo? Em termos da disciplina, o que eu queria falar com vocês é isso. Deixa eu voltar aqui no... se alguém tiver alguma pergunta para fazer aí, pode mandar aí, né? Assim, toda semana eu vou fazer alguma coisa do tipo, comentar sobre o conteúdo que eu deixei na semana passada. Como eu tinha mandado para vocês lá no vídeo de apresentação da disciplina, eu não vou usar esse momento para fazer as coisas, porque é muito internet, como a gente tá vendo aí, é muito instável. Então, às vezes eu estou no meio de uma resolução, aí cai o negócio, alguns conseguem acompanhar, outros não. Então, eu prefiro gravar as videoaulas, disponibilizo lá, certo? E isso aqui eu também coloco, eu coloco lá para ficar depois acessível a todos. Olha, nivelamento está suspenso, né? Por enquanto, o nivelamento está suspenso, porque tudo está suspenso, na verdade, né? Então, o nivelamento ele não está sendo oferecido esse semestre, porque, na verdade, esse semestre foi bem atípico. Então, foi feita uma consulta com os professores, assim, a direção mandou um e-mail para os professores para saber quais os professores que tinham interesse, porque nenhum professor ele é obrigado a oferecer disciplina nesse período remoto, não. Então, todos os professores que estão oferecendo disciplina lá são professores que se interessaram, né, em ofertar disciplina. E aí, além da disciplina, né, a quantidade de alunos, tudo foi definido anteriormente, cada professor com conhecimento sobre o seu conteúdo fez isso, e o nivelamento ninguém se candidatou a oferecer nesse período, né? Até porque o nivelamento ele não é nem disciplina em si, ele não tem nem créditos, né? E inclusive, eu acho que ele está sendo remodelado para os próximos semestres, mas então, assim, ele está suspenso, né? É lógico que aquele material que eu mandei lá, né, para quem está fazendo, quem estava fazendo o nivelamento comigo, eu mandei um material lá, e assim, a gente tem até que ver se quando voltar vai continuar da mesma forma que estava, né? Então, assim, o futuro em relação ao semestre 2020/1, né, ele é uma incógnita, né? Pode ser que ele volte, por exemplo, no próximo semestre remotamente também. Pode ser que ele volte remotamente. A gente nem tem isso descartado, não. A única certeza que a gente tem é o remoto acontecendo até janeiro, que eu acho que está marcado aí o exame final. Mas isso aí, assim, é uma opinião minha dentro do que eu estou percebendo aí. Eu acho, no meu ponto de vista, que as universidades federais não vão voltar, né? Eu não estou emitindo opinião, só estou assim, é o que eu estou vendo diante, né? Não é nem a questão do que eu acho que deve ou não deve acontecer, mas eu acredito que elas não vão voltar presencialmente no início do ano que vem, não. Eu acho que provavelmente só quando a gente tiver uma vacina. Então, eu estou julgando assim, aí sendo otimista para que a gente tenha uma vacina aí sendo amplamente espalhada aí no nosso país para o meio do ano que vem. Aí talvez a gente volte. Mas o que eu acho que pode acontecer? O que pode acontecer é que essa experiência do remoto acontecendo de forma produtiva agora, pode ser que no início do ano que vem retorne o semestre 2020/1 também remotamente. Porque, como foi explicado aí, vocês devem ter recebido, esse semestre ele não é o 2020/1, né? Então, quando voltar, a gente volta no 2020/1. Agora, a disciplina que você conseguir aprovar agora, você consegue eliminar quando voltar o 2020/1. Mas quando voltar as aulas, vai ter o semestre 2020/1, depois o 2020/2 e por aí em diante.
Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa passou no Enem agora para entrar na universidade. Ela não vai entrar quando as aulas voltarem. Vai ter o 2020/1, depois o 2020/2, aí depois o 2021/1. Aí ela entra. Então, quer dizer que isso não foi perdido, não. Né? Esse semestre que a gente parou, ele não foi perdido, não. Ele vai ser retomado. Agora, se você estava matriculado, por exemplo, em cálculo 1 nele, está fazendo agora remotamente e é aprovado, aí você não vai precisar fazer de novo. Então, aí eu não sei, aí tem que ver quando voltar, se você vai conseguir pegar outra disciplina, né, no lugar. Isso aí provavelmente vai ser discutido depois, né? O Congrade vai discutir isso depois. Mas, assim, na minha visão, a gente ainda... Então, vai conseguir fazer o aproveitamento da matéria quando o ensino presencial voltar? Vai. Toda disciplina que está sendo oferecida agora, ela tem o mesmo valor das outras. É isso que eu estou dizendo. Eu não sei como que vai ser. Por exemplo, vamos supor que você estava matriculado em 5 matérias no 2020/1. Aí você está conseguindo fazer dessas 5 matérias, talvez 2 estão sendo ofertadas agora. Né? Então, você consegue ser aprovada nessas 2. Então, quando voltar o 2020/1, você vai eliminar essas 2 e vai continuar fazendo as outras 3. O que eu não sei é se você vai conseguir pegar outras, né? Aí eu não sei como que vai ser, porque eu acredito que sim. Porque vamos pensar assim, até quem está fazendo cálculo 1 comigo, se eu não me engano, eu já estava na parte de indeterminação, de limites, cálculo de limite por indeterminação, se eu não me engano. Aí quando for voltar o 2020/1, eu não vou continuar a partir dali, não. Eu vou ter que voltar a matéria, porque ficou esse tempo todo parado. Vamos supor que um aluno que ele tá matriculado no 2020/1 não conseguiu pegar agora essa matéria. Então ele está parado na disciplina. Aí eu vou voltar depois de um ano, como se nada tivesse acontecido. Então provavelmente o que vai acontecer é que assim, o semestre deve ser retomado, mas os professores devem fazer uma recapitulação aí do que foi feito, né, ao longo do início do semestre. Né? Então é tudo especulação. Né? Então, mas é isso. Alguma pergunta aí, gente? Alguma questão? O pessoal está digitando aí. Mas, caso contrário, assim, eu não vou passar mais nada, né? Não vou colocar nada. A gente usa, por exemplo, na EAD, a webconferência para gerar frequência. Eu não vou fazer isso, porque é muito difícil para fazer isso, entendeu? Porque, assim, a questão de frequência, se fizer as provas lá, eu vou considerar que você foi um aluno frequente. E aí você vai ser aprovado por frequência. Né? Porque na verdade eu nem sei como é que vai ficar isso em relação a coeficiente de rendimento, mas a princípio é assim que vai funcionar. Eu não vou ficar conferindo toda semana quais são os alunos, né, que estão participando, quais não estão. Então assim vai ficar, vou acreditar que o pessoal está participando, tá, né? Agora, se você não tiver, é como na aula lá no presencial, eu não vou ficar, né, querendo obrigar ninguém a nada. Se você quer participar, assistir, beleza. Se não quiser também, a gente entende. Às vezes, né, teve às vezes um problema, né, não conseguiu acessar. Mas eu espero que toda semana eu consiga fazer esse horário aí. Ficou às 4 horas por conta de um problema justamente dessa pandemia, né? Eu até foi solicitado que teoricamente seria de manhã, mas eu estou com um filho pequeno, minha esposa é da área da saúde, teve que voltar e eu tomo conta do meu filho, por isso que ficou a parte da tarde, como a parte dessa webconferência, né? Agora, a forma de conduzir a disciplina já seria essa mesmo, quem já fez disciplina comigo, eu já utilizava essa questão do Moodle, né? Eu já utilizava isso como uma forma de divulgar aí os conteúdos e tal. Mas é isso, assim, eu espero que vocês gostem lá das videoaulas, espero que a forma como elas estão sendo apresentadas esteja assim, acessível. Quero que vocês entendam também que
Se de forma geral o ensino remoto ele é difícil, para a gente que é da área de exatas também é complicado, até para você, né, explicar as coisas, utilizar uma ferramenta, acaba que tem umas limitações, talvez disciplinas que são teóricas, a discussão seja mais, não vou dizer mais fácil, mas talvez menos difícil de acontecer remotamente, mas eu espero lá que esteja atendendo. Eu não sei em relação à questão, eu não sei como é que vai ficar essa questão de não aprovação. Eu acredito que é normal, assim, né? Apesar de ser extemporâneo, eu sinceramente sobre isso eu não sei direito, assim. A gente tem que ver, tem que ler direitinho. Eu não sei se vocês tiveram acesso à resolução. Tem uma resolução sobre isso. Depois eu vou olhar com o Libardo lá para enviar direitinho. Mas sobre esse ponto, isso foi discutido no Congrade, mas eu não lembro ao certo sobre isso, não. Então, se eu falar, vai ser mais especulação do que. Mas eu acredito que assim, que se você for reprovado, assim como se você for aprovado, vai constar, se você for reprovado, também vai constar lá. Eu acredito que sim. Agora, o que eu acredito é que não vai gerar nenhum tipo de problema, por exemplo, assim, em termos de prazo, né? Esse período ele é extemporâneo, mas assim, uma vez que você matriculou na disciplina lá, vai constar no seu histórico aprovação ou reprovação nela, certo? As webs eu vou deixar lá no Moodle. Então, terminar aqui, eu vou editar ela, demora um pouquinho, porque ela é extensa, né? E aí eu vou deixar, já tem 1 hora, então aí eu vou deixar lá na sequência. Então, por exemplo, eu deixei lá um conteúdo com a data de hoje, que é o de indeterminação. Então, antes desse conteúdo vai estar lá o web. Aí eu vou colocar pela data, web do dia 23/9. Aí vai ter o conteúdo semana que vem, quando, né, tiver a próxima web do dia 30. E ela vai estar, vou disponibilizar no canal, né, como eu falei lá, acho que não sei se cheguei a comentar, o Moodle ele é uma ferramenta que é da universidade, com validação pela universidade, mas ela não tem espaço para a gente colocar material lá. Não é que eu quero ser um youtuber, não. Mas a gente é obrigado a ter um canal no YouTube. E lá a gente só pode colocar o link, né? Por isso que vocês vão ver lá sempre o link julgando para o YouTube. Mas é porque a gente é obrigatório, né? Inicialmente a gente colocava os vídeos na plataforma, mas aí foram passando os anos, a plataforma foi ficando sobrecarregada e decidiu-se por colocar só link lá no Moodle. Por isso que lá tem os links julgando para o YouTube, né? Mas eu vou colocar a videoaula no YouTube e ponho o link lá para vocês. Beleza? Alguém digitando alguma coisa aí? Outra coisa também que eu queria comentar é o seguinte, essa sala de aula virtual aqui, ela tem uma capacidade de 75 pessoas, certo? E nós somos 90 alunos. Então, se algum dia extrapolar os 75, quando você tentar entrar, você vai acessar também a sala de aula, mas você vai acessar ela no mesmo link. Quando você clicar, você vai ser julgado para uma outra janela, que se eu não me engano é até esse RNP aqui, onde você vai ter acesso, você vai assistir normalmente, mas você não consegue digitar nada no bate-papo. Você consegue ver o bate-papo, mas você não vai conseguir digitar nada. Quando for esse caso, e você quiser mandar uma mensagem, aí você manda lá no grupo do WhatsApp, né? Fica mais difícil para eu ver, mas é uma forma de participar. Isso só quando aqui, por exemplo, está aqui 58 usuários, né? Hoje não chegou a passar dos 75, então todo mundo conseguiu entrar nessa sala. Mas quando acontecer de ter mais de 75 alunos, você vai conseguir entrar, mas você vai perceber que você não vai conseguir mandar mensagem. Então aí quando tiver alguma dúvida, manda lá no grupo do WhatsApp, né? Quem ainda não acessou, não entrou lá no grupo, eu mandei o link pelo e-mail. Mandei mais de um e-mail, está lá entre as informações. Então é isso, pessoal. No mais, boa tarde. Qualquer uma outra dúvida aí me manda o e-mail ou manda lá no grupo do WhatsApp. E assim, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Mas é isso, assim, essa questão
de elaborar, porque eu elaboro essas aulas, gravo essas aulas, sou eu que edito essas aulas, né? Vocês viram lá que coloca até uma vinheta lá para ver se, né, deixa o negócio mais atrativo. Mas é isso, dá trabalho. Então, às vezes é difícil para a gente responder todos os e-mails, às vezes, sobretudo com dúvida, né, de forma muito rápida. Mas é isso aí. Então, abraço aí e até a próxima, então.